Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, como tema especial para a nossa fé, para aprendizado, nós vamos tratar sobre a sucessão apostólica, sobre a graça de termos um Papa, um pastor, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, Papa, para nós, é o sucessor de Pedro. Nós, dentro da Igreja Católica, acreditamos na sucessão apostólica, ou seja, Jesus deu autoridade ao seu discípulo, chamado Pedro, para ter em suas mãos a chave do reino dos céus. Como assim? Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 14, e Jesus diz a Pedro: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares da terra será desligado dos céus. Jesus dá uma autoridade apostólica, porque o apóstolo é aquele que vive, come, dorme, aprende, anda, vive com o Mestre. E Jesus dá autoridade ao discípulo amado. Não. Ao discípulo que andava com ele? Não. Ao discípulo que o negou 3 vezes. Pedro. Pedro é um homem a qual, independente dos seus pecados, misérias e limitações, o Senhor dá a autoridade de ser o seu sucessor sobre a sua igreja. Porque ali Jesus edifica a sua igreja, não as várias igrejas, não a nossa igreja, sim a minha igreja. E hoje, como sucessão, nós temos o nosso amado Papa Francisco. Então a igreja, desde Pedro, vocês sabem quantos papas desde Pedro temos até hoje com o nosso Papa Francisco? Não, né? Nós temos 266 papas, sucessores de Pedro. Se começarmos de Jesus Cristo, Pedro até Francisco, chegaremos ao número de 266. E se você for uma a uma até chegar no último, você vai chegar a Pedro. E você vai chegar a Jesus. Porque a Igreja Católica é uma igreja de tradição apostólica. Porque foi o Cristo que nos enviou. Então hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, temos o Papa Francisco por graça de sucessão apostólica. Francisco não inventou a igreja de Jesus e quis fundar a sua igreja. Francisco não ouviu de um outro bispo e montou a igreja. Francisco é sucessor de Pedro, que é o primeiro Papa, que foi enviado por Jesus Cristo. Se chegarmos Pedro até hoje, chegaremos a Francisco pela sucessão apostólica. E o Papa, dentro da sua autoridade deixada por Cristo Jesus, pela tradição apostólica, ele tem a graça da infalibilidade. O que é isso? A decisão do Santo Padre, o Papa, sobre assuntos de doutrina, fé e sobre doutrina e moral é infalível. Nós temos aí a graça do Espírito Santo de acreditar que na decisão apostólica da moral, doutrina, da fé da Igreja Católica, o Papa é infalível. Porque em Mateus 16 o Senhor disse a Pedro: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares da terra será desligado do céu. Então a sucessão apostólica dá autoridade ao Santo Padre, o Papa, hoje com o título e o nome Francisco, de ser infalível nas decisões de doutrina moral e a nossa fé. Não significa que o Papa não peque. Não significa que o Papa não precise de confissão. Sim, a graça da infalibilidade sobre assuntos da moral, doutrina, da nossa fé católica, é a graça do Espírito Santo. O Papa não tem autoridade nem poder infalível de falar sobre ciência, política, medicina. Ele pode estudar e dar alguma citação ou exemplos, mas ele não é um mestre infalível nesses assuntos. Agora, quando diz respeito à nossa fé, doutrina, moral, a nossa realidade de fé, o Papa é infalível pela graça do Espírito Santo. Mas a sua humanidade, os seus desejos de homem pecador,
acontecem da mesma forma. Porque é graça de Deus sobre a sucessão apostólica. Então, meu irmão, você faz parte de uma igreja que é sucessora do Cristo. Se contarmos cada papa, nós chegaremos ao Papa Francisco, hoje com 266 papas dentro do seu cronograma papal. Nós temos uma igreja a qual o Senhor deixou para nós. E Francisco é um exemplo de humildade, carinho. É um exemplo de zelo pelos pobres, pequeninos, pela nossa igreja. É um Papa a qual carrega essa infalibilidade porque é deixada por Jesus Cristo em assuntos da nossa fé. Por isso, meu amigo, minha amiga, estude mais sobre a sua igreja, estude mais sobre os seus papas, a qual a igreja teve vários papas. E muitas das vezes, pecadores miseráveis, mas pela graça do Espírito Santo, infalíveis na doutrina e na moral da nossa fé católica. Então, o Papa é Pedro aqui na terra. É a sucessão apostólica deixada por Jesus Cristo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Papa é instituído por Jesus Cristo, não por nós, não pela Igreja Católica. Há uma sucessão que a Igreja nos deixou do primeiro Papa até hoje, o Papa Francisco. Ame mais a sua Igreja. Reze pelo nosso Papa. Reze por toda a Igreja de Jesus Cristo, que caminha sobre o magistério infalível do nosso Santo Padre, o Papa. Que Jesus continue abençoando a vida do Papa, a sua igreja, uma igreja apostólica, não uma igreja inventada por homens, é deixado por Jesus Cristo. Por isso, nosso Papa é Pedro, o apóstolo, neste momento de hoje. Que Jesus os abençoe e que o Senhor nos dê a graça de aprendermos mais sobre a nossa sucessão apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.